Mês de janeiro começou, ano de 2026 está começando e a gente tem muito para aprender com Deus. Queremos compartilhar com você tudo aquilo que Deus já tem falado ao nosso coração, porque a mulher é simplesmente excelente. Vai ter um ano simplesmente excelente, não é assim, Sá? Com certeza, já estamos aqui convidando as mulheres, já no primeiro mês, já dando a largada desse ano, que será incrível, extraordinário. E essa pauta aqui de hoje, esse conteúdo que nós vamos disponibilizar já em janeiro, é para que essa mulher tenha um ano extraordinário, um ano de 2026 simplesmente excelente. Exatamente. Todos os meses nós temos um tema. E nesse mês de janeiro a gente vai falar sobre planos, sobre planejamento, sobre a gente fazer isso, só que não assim de uma forma empresarial, de uma forma, não sei, até muito prática. A gente quer realmente ouvir a voz de Deus e viver aquilo que o Senhor tem planejado. É claro que isso vai exigir a gente pegar papel e caneta, a gente se organizar, tem a parte prática que precisa ser feita, mas ela não pode ser feita apenas de uma forma assim, humana, de uma forma na força do nosso braço. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo aqui. E nesse mês tem mais surpresas aí desse tema de planejamento, né, Sá? Muitas surpresas, e o grande convite aqui desse conteúdo é porque nós sabemos, Lê, que um ano extraordinário não vai acontecer por acaso. E aqui nós queremos falar com essas mulheres que são intencionais em tudo que são, em tudo que fazem. Então, é para você, mulher, é para você já começar o ano sabendo que precisa colocar a mão na massa, fazer a sua parte, porque Deus já preparou o melhor, o melhor. Então, esse é o nosso convite. Vamos construir um ano extraordinário. Muito bom. E a gente vai começar, então, esse tempo orando junto com você. Feche seus olhos aí onde você estiver e a gente vai orar junto, apresentando esse tempo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ouvirmos esse conteúdo, de recebermos esse conteúdo. Te pedimos, Senhor, ministra o nosso coração. Fale, Pai, aquilo que está fora do comum, aquilo que está fora, Pai, do normal, aquilo que a gente sempre ouve. Pai, que possamos ouvir do Senhor algo específico para esse tempo, algo específico para a nossa vida, ministre ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E é Amém. importante lembrar que não importa qual é o tempo que você está assistindo esse conteúdo, nós pensamos nele especialmente para o início de um ano, mas talvez você está ouvindo, acompanhando esse conteúdo agora no meio do ano de 2026, ou está aí em 2027, 2028, 2030, não sei quanto você está acompanhando. O importante é que você entenda a essência desse conteúdo. Um ano excelente, um ano extraordinário, começa agora. Agora é hora de botar a mão na massa. Esse tempo que esse conteúdo está chegando para você é o momento certo para você viver o extraordinário de Deus. E a gente vai falar aqui. Simplesmente excelente é para mulheres cristãs, multitarefas, mulheres que entendem que têm muitas responsabilidades, mas que não querem viver uma vida por acaso, uma vida de qualquer jeito, uma vida no piloto automático. E por isso que esse tema é tão importante. A gente parar a nossa vida, ouvir e dizer, Senhor, eu vou deixar tudo preparado, vou deixar tudo pronto para o extraordinário do Senhor, para o Senhor vir, agir e fazer, e realmente esse tempo vai ser incrível, sabe? Começa aí contando para a gente um pouquinho mais desse tempo. Maravilha. Como construir um ano extraordinário começando hoje? Hoje, a partir do momento que você assiste esse conteúdo, já estamos te convidando a construir um ano. Não é esperar as coisas acontecerem, passar mês após mês, é começar agora. Então, independente do momento que você está assistindo esse conteúdo, é começar agora, a partir de agora. É isso que nós vamos falar. Planejar, né, gente? A proposta desse mês é esse planejamento, é esses planos, é planejar. É como se a gente estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou pronta para receber, eu recebo o que o Senhor tem para mim e eu vou me preparar para viver o melhor de Deus. Isso é planejamento, isso é estar receptiva àquilo que Deus quer fazer durante todo o ano. Então, é isso que nós queremos falar já desde o início desse ano, que nós estamos aqui nos preparando, nos capacitando, nos planejando, nos organizando para viver tudo aquilo que Deus tem. Então, olha a importância de te convidar para esse lugar de planejar, de se organizar, de realmente construir, começando de uma forma organizada.
planejada. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Pega teu caderno, pega tua Bíblia, respira fundo, vamos participar desse conteúdo, não só assistir, vamos participar. A gente quer que você participe. E aí, o primeiro exercício que eu já quero deixar aqui, quem está ao vivo já coloca aqui nos comentários. O primeiro exercício é: escreva 3 palavras que você quer ser em 2026. Então, 3 palavras que vêm à sua mente, que você quer ser em 2026. Coloque aí no seu papel e caneta, com o papel e caneta na mão, ou coloca aqui nos comentários do chat também, que a gente quer ouvir. Talvez eu e a Lê podemos dizer: olha, nós queremos continuar abraçadas na excelência. Então, excelência é uma palavra para simplesmente excelente aqui. Leveza, simplesmente, a simplicidade também é uma palavra aqui do SE. Mas nós temos outras palavras aqui, que pode ser o extraordinário, pode ser o estilo de vida, que também é essa proposta do SE. Então, nós temos as nossas palavras-chave que nos norteiam. Qual que seriam as suas palavras-chave? É realização, é descanso. Esse vai ser um ano que eu vou estar mais tranquila. Esse vai ser um ano que é o sucesso, eu vou buscar o meu sucesso pessoal, profissional. Esse vai ser o ano da família, esse é o ano talvez que muitas mulheres vão se casar, vão ter filhos, vai aumentar a família. Qual vai ser o ano? Não, esse é o ano do meu sucesso ministerial, no sentido que esse ano eu vou dar um passo de fé, esse ano eu vou construir lá junto com o meu ministério, lá na igreja, eu vou construir um caminho de crescimento, de buscar me desenvolver. Esse vai ser um ano totalmente voltado para a área espiritual, onde eu vou me dedicar mais ao Senhor, ser um ano de consagração. Coloca aí palavras que vão nortear o teu ano. Isso já é um exercício aqui prático para você. E aí, juntas, né, a gente precisa olhar para isso e entender que planejamento de vida, isso que nós estamos propondo aqui, não é sobre controlar tudo. Então, nós estamos no início do ano, e a proposta aqui é fazer um planejamento visando um ano extraordinário, mas a gente não vai controlar tudo. Mas a gente vai ter direção. Esse é o ponto. O ponto aqui não é ter controle de tudo. O único que tem controle aqui é o Senhor. Mas o ponto aqui é ter direção, direcionamento, caminhar com direcionamento. Então, esse é o primeiro passo. A gente também sabe que quando a gente não tem direção, qualquer caminho vai servir. E aí, Lê, onde que tem mulheres que estão titubeando, estão perdidas, quando vê já passou, quando vê parece que perdeu tempo, porque não tem essa direção. Por isso que a nossa proposta aqui, já no início de ano, é trazer essa mulher para esse lugar de organização e planejamento, para ter uma direção de Deus. E aí, a nossa vida cristã é justamente entender que Deus vai fazer sim a parte dele, ele é soberano, ele é poderoso, mas nós, que somos mulheres responsáveis, nós vamos fazer a nossa parte. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né, Lê? Isso aí. Até me lembrei de uma frase, Sati, ouvindo, uma frase que a gente ouve muito aí fora, né? As pessoas dizendo: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso que acontece. Se eu não tenho uma direção para o meu ano, se eu não sei onde que eu quero chegar, onde que eu quero ir, qualquer caminho vai servir. Sem direção, qualquer lugar, tá bom. Fiz isso aqui, tá bom. Agora, quando eu sou intencional, e para mim, enquanto você estava falando das palavrinhas aqui e tal, eu peguei já isso aqui no meu coração. Eu quero ser intencional esse ano. Eu quero poder, sim, viver cada momento da minha vida, sem entrar num piloto automático, numa aceleração excessiva, sabe, num ritmo desenfreado. Não, eu quero fazer o que precisa ser feito, me respeitando, realmente ser simplesmente excelente, intencional na minha vida. E para isso, realmente, a gente precisa ter uma base, né? Acho que é sobre isso que a gente está falando. Tem mais algum ponto que você quer trazer aqui ou eu já posso ir? Isso. Agora a Lê já vai falar sobre por que é importante, mas vamos lá, junto com o exercício de escrever a palavra, você escreveu 3, talvez você vai escolher uma. Eu lembro que o ano de 2024 eu escolhi a palavra posicionamento, para mim, para minha vida. Foi uma palavra que me norteou, posicionamento. E o versículo base foi Isaías 60. Então você também pode escolher essa palavra, a Lê falou da palavra intencionalidade. E qual versículo que pode fortalecer isso? E aí, justamente, como você quer chegar no final do ano, como você quer chegar em dezembro. Então, claro, quem está assistindo em janeiro essa live, quem está assistindo logo que saiu esse conteúdo, você tem aí 12 meses para planejar, organizar e como você quer chegar lá. Então, palavra-chave,
versículo âncora, aquilo que vai dar base e como você quer chegar no final do ano. Mas a pergunta é, nós estamos aqui falando de planejamento, por que, Lê, que é importante o planejamento? Então, muito bom. A gente vai trazer aqui alguns pontos. Eu vou começar trazendo 5 pontos, depois a Sabrina vai trazer outros. E isso tudo é para te ajudar a entender por que nós estamos falando desse tema. E é um tema recorrente no Simplesmente Excelente. Inclusive, fica aqui o convite para você acompanhar outros podcasts, conteúdos que temos aqui no nosso canal no YouTube, também falando sobre planejamento. Eu lembro que a gente tem um podcast com a pastora Tati, que ela trouxe planejamento de devocional, planejamento do nosso dia a dia, foi tão legal. E esse é um tema realmente importante. Gestão de tempo é um tema importante. Nesse ano de 2026, nós estaremos trabalhando ainda mais esse tema da gestão de tempo. A gente está preparando diversos conteúdos, porque entendemos que se nós não gerirmos bem o nosso tempo, se nós não planejarmos, se nós não tivermos essa direção, nós seremos engolidas. Quando vê, o ano acabou. Quando vê, passou mais um tempo. Quando vê, parece que eu tinha 15 anos, agora eu já vou fazer 35, agora eu já vou fazer 40, 50, 60. Meu Deus, minha vida passou e eu não vi. E não pode ser assim. Queremos viver cada um desses momentos. Então, eu vou trazer para você aqui os primeiros 5 pontos de por que o planejamento é importante. E o primeiro deles é porque ele nos dá clareza. Quando a gente planeja, a gente tira os sonhos e os planos da cabeça e a gente coloca no papel. E aí eu consigo enxergar de fato, poxa, o que eu preciso para viver isso aqui? O que eu preciso fazer para viver isso aqui? E eu quero até dar um depoimento, um testemunho pessoal, que no ano de 2025, no início do ano, eu lembro muito bem desse dia, eu e meu marido, a gente estava conversando, e nós falamos assim, esse ano a gente quer tirar um período de férias, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer conhecer algum lugar, algum país, não sei, a gente quer fazer alguma coisa. Nós começamos a conversar. Aí, de repente, nessa conversa, no período que a gente estava conversando sobre isso, naquela semana, eu recebi um convite para ministrar em Buenos Aires. Aí já veio assim, poxa, se eu já vou para Buenos Aires, então quem sabe a gente já conhece um pouquinho da Argentina. E a gente começou a conversar, não, mas olha só, a gente também queria estar mais próximo da nossa família. Poxa, meu pai tem um sonho de fazer uma viagem de carro, ir até o Ushuaia, que é lá no fim do mundo. E a gente começou a conversar e começou, não, vamos levar essa conversa a sério? Vamos tirar esse plano da cabeça, vamos botar no papel? O que a gente precisa para fazer isso? E a gente começou a colocar no papel. Uma coisa que nunca daria certo se a gente não tivesse planejado, se a gente não tivesse colocado no papel. Quando a gente começou a ter o sonho de fazer a viagem de carro, a gente não tinha nem o carro. Uau, olha! Começou por aí. Então, a gente precisa comprar um carro. Começa por aí, porque a gente tem que ter um carro apropriado para fazer essa viagem. Tem que ter a condição de fazer. E o que mais? Como é que a gente vê onde a gente está trabalhando para a gente tirar esse período de férias? Quantos dias a gente pode tirar de férias? Dá para a gente fazer? Quanto que a gente precisa guardar de dinheiro? O que a gente vai precisar? A gente começou a providenciar as coisas. Nos trouxe clareza. Botar no papel só um pouquinho quantos dias eu preciso, quanto de dinheiro que eu preciso, quais os itens eu preciso, e isso me ajuda a tirar do sonho e trazer para a realidade. Então, fica o convite aqui. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma Eurotrip. Agora, esse ano, eu estou com isso na minha cabeça. Quero fazer uma Eurotrip. Quero ir para a Europa, quero conhecer alguma coisa da Europa, eu quero viajar, quero fazer isso. Ah, não, eu quero comprar minha casa. Eu quero ter filhos, eu quero ser intencional no meu ministério. Então, vai ser um ano que eu vou fazer pequenos passeios, mas eu não vou sair porque meu foco é esse. Eu quero ver o meu ministério acontecendo isso, acontecendo aquilo, quero alcançar tais pessoas, não sei quais são os seus planos. Coloque no papel, porque quando há clareza, você tem poder. Quando eu tenho clareza do que eu preciso fazer, do que eu quero chegar, de onde eu quero chegar, eu tiro daquele emaranhado de ideias e vou para a prática. E isso é muito bom. Esse é o primeiro ponto. Por que é importante nós planejarmos? O segundo ponto é porque evita a vida no modo sobrevivência, o famoso piloto automático.
Quando eu planejo, eu não fico só reagindo, eu não fico só, sabe, sendo refém das circunstâncias. Sabe como tem gente que é refém das circunstâncias? Ai, que aconteceu tal coisa, porque a pessoa está sem o controle, assim, sem o controle daquilo que Deus quer que ela tenha o controle, né? Porque, assim, tem aquilo que a gente abre mão do controle para Deus estar, e tem coisas que Deus nos manda ter o controle. Inclusive, domínio próprio é o controle de nós mesmos, né? É o nosso autocontrole. Então, nós temos coisas que precisamos ter o controle. Então, por exemplo, eu queria ter cuidado mais da minha saúde, mas se você em nenhum momento priorizar isso, em nenhum momento você ter o controle da sua agenda, de colocar lá, ó, nesse horário eu vou para academia, nesse horário aqui eu não marco nada. A Sá sabe, né? Eu tenho isso na minha agenda, tenho alguns horários que eu digo, eu não posso marcar, porque eu tenho um compromisso com a minha família, que para mim isso é muito importante. Então, tá lá, tem tal dia eu vou no culto. Talvez você está aí com a sua vida espiritual toda bagunçada, nunca consegue se programar para estar todo domingo no culto ou envolvido em algum ministério, nunca dá tempo. Por quê? Modo sobrevivência. Você não planejou, você não se respeitou, você, sabe, está deixando a vida te levar. E se a vida te levar, você vai chegar ao final do ano frustrado, olhando e dizendo assim, meu Deus, eu não fiz nada que eu gostaria de fazer, minha vida foi uma loucura, não foi bom. É diferente de quando, poxa, eu planejei uma coisa, Deus fez tudo diferente, mas glória a Deus, porque eu vi a mão de Deus. É diferente. É diferente. Quando a gente diz assim, a coisa foi só acontecendo. Então, quando você planeja, você sai da vida corrida e entra na vida intencional. Você começa a ser intencional nos seus afazeres, né, nas suas decisões, e isso realmente vai trazer uma substância ativa aí para a sua vida, para você viver os sonhos de Deus para você. Terceiro ponto de por que é importante nós planejarmos, é porque nos aproxima da mulher que queremos ser. O planejamento vai te aproximar da mulher que você quer ser. Então, que mulher que eu quero ser? Como que eu quero ser conhecido? O que eu quero que as pessoas vejam em mim? No ano de 2025, eu posso dizer que eu me tornei uma mulher mais apaixonada por Jesus. Ainda mais apaixonada. Mas eu fui muito intencional nisso. Em meus tempos de oração, nos meus tempos de leitura. Foi o ano que eu mais li na minha vida. Foi o ano que eu mais, sabe, me aprofundei, mais tive tempo de oração. E eu estou me tornando cada vez mais uma mulher mais apaixonada por Jesus. Eu quero ser reconhecida como uma mulher apaixonada por Jesus. Então, quando eu me planejo, não fica só lá na zona do eu quero ser reconhecida por tal coisa, eu quero que as pessoas vejam tal coisa em mim. Não, eu de fato me torno intencional naquilo, eu vou estudar, eu vou conhecer, sabe? Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, quando você planeja, você entende que essa responsabilidade está nas suas mãos. Olha, o que eu preciso fazer por mim? Eu não quero que meus filhos olhem para mim e vejam só uma mulher cansada, e vejam só uma mulher que está sobrevivendo, não. Eu quero que eles vejam uma mulher que é animada, que está cheia da presença de Deus, uma mulher que sabe que ama Jesus, não é uma mulher perfeita, mas uma mulher que está vivendo uma vida que vale a pena. Então, isso faz toda a diferença. Quando você planeja, você se aproxima da mulher que você quer ser. Meu Deus, que importante. Há uma decisão diária que precisa fazer parte da nossa vida e planejamento te ajuda com isso. Quarto ponto de por que é importante o planejamento. Porque te ajuda a priorizar o que realmente importa. Quando você tem um planejamento, você consegue até mesmo entender o que eu vou fazer primeiro. Porque, vamos lá, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez a sua cabeça está aí cheia de planos para 2026. Mas por onde você vai começar? Qual vai ser o primeiro plano que você vai viver? Qual vai ser a primeira área que você vai atentar? Não vai dar para ter todas as áreas juntas ao mesmo tempo. Vai ter que ser uma por vez. Vai ter que ser uma coisa por vez, ou pelo menos duas, né? Mas não, toda junta você não vai fazer nada. Então, o planejamento te dá essa rotina, te dá essa organização dos objetivos e também te ajuda a abrir mão daquilo que não faz sentido para aquilo que você quer viver. Então, você vai priorizar o que realmente importa. Não, só um pouquinho. Nesse primeiro trimestre, eu vou fazer isso.
se eu fizer esse básico bem feito, como a gente costuma falar no Simplesmente Excelente, se isso aqui fizer parte da minha rotina, poxa, já estou avançando. Isso aqui já vai ser uma mudança grande para a minha vida, isso aqui já vai ser extraordinário, isso aqui já vai ser bom demais. Eu vou começar por aqui. E isso é simplesmente excelente. E o quinto ponto, e eu já vou passar daí para a Sabrina continuar para a gente falando do que os pontos do porquê o planejamento é importante, é porque ele reduz a ansiedade. Gente, quando nós estamos planejadas, a gente vai se sentindo segura, não só um pouquinho, tá tudo certo. Eu estou no tempo de Deus para minha vida, eu orei a Deus, eu coloquei esses planos no papel, isso aqui é o que eu vou fazer agora, essa outra área que não desenvolveu ainda, mas tá tudo bem, tá dentro do plano, eu estou no lugar que Deus me chamou para estar, isso vai reduzindo a ansiedade, vai tirando a confusão. Quando eu estou assim, sem nenhum tipo de planejamento, eu começo a achar que eu estou atrasada em tudo. Eu começo a achar que eu estou, sabe, fora daquilo que Deus tem, porque eu estou perdida. Isso vai trazendo confusão, vai desorganizando a minha vida. Aí eu começo uma coisa e não termino, faço uma coisa sabe, e não vou até o final. Enfim, vira uma grande confusão. E não é esse o lugar que o Senhor tem para você. O planejamento reduz a ansiedade. Planejamento te dá segurança, confiança. Não estou vivendo aquilo que Deus tem para mim, estou em paz, estou feliz. Deus está no controle da minha vida e isso é suficiente, isso é maravilhoso. Então, guarde aí esses pontos no seu coração e esperamos que você esteja sendo convencida de que é necessário planejar e apresentar todo esse planejamento para Deus, não é? Muito bom. Lê, só com esses 5 pontos eu já estaria convencida de que é importante fazer planejamento. Então, essa mulher aí que está assistindo agora, se fosse para definir desses 5 pontos, qual que você tem mais dificuldade? Então, o primeiro ponto é a clareza, o segundo, o piloto automático. Será que você é aquela mulher que, quando vê, já está no piloto automático? Ou se você precisa realmente dessa visão da mulher que você quer ser até o final do ano, o que você precisa priorizar? Reduzir a ansiedade, quantas pessoas que reclamam, que estão ansiosas, preocupadas, e olha a importância do planejamento para reduzir isso. Então, olha quantos ganhos e o que talvez é a sua dor principal, o planejamento vai te ajudar. Mas não para por aí, porque o planejamento também é importante, porque ele te dá foco, ele vai economizar energia. Eu sempre falo, eu gosto de lembrar para mim mesma, tempo e energia são limitados. É verdade. O tempo é 24 horas, nós temos 24 horas, não tem como eu multiplicar as horas, não tem como eu ter 32 horas, eu não tenho como fazer isso, não tenho como fazer isso. E a energia também é limitada. Eu tenho, até um certo ponto eu aguento, daqui a pouco eu já não aguento mais. Então, são duas coisas que nós precisamos saber aonde nós vamos colocar nosso tempo e a nossa energia. E aí eu já quero convidar as mulheres ao que querem, né, saber mais sobre gestão do tempo, planejamento. Nós temos um curso que lançamos nesse ano de 2026 e ele está incrível. Nós temos lá para te ajudar a realmente administrar o teu tempo, gerenciar o teu tempo. E eu acabei de dizer aqui que não tem como aumentar o tempo, mas lá no curso a gente fala algo que vai ser muito poderoso, vai virar uma chave na tua vida e inclusive vai fazer você ganhar tempo. Como isso, só assistindo o curso para você saber, algo poderoso, algo bíblico, que vai mudar sua perspectiva em relação ao tempo. Mas vamos lá, o planejamento é importante porque vai te dar foco naquilo que interessa e economizar sua energia. Você não vai ficar titubeando em qualquer lugar, gastando energia onde Deus não te chamou para fazer, aonde não é para ser. Então, você não vai desperdiçar tempo e energia, e isso é maravilhoso. Também a questão do progresso. Aqui no Simplesmente Excelente, a excelência, a gente sempre fala, ela não é perfeição. A excelência, ela não é ser perfeccionista, não é nada disso, não é esse lugar. A excelência é aperfeiçoamento, é a gente melhorar cada dia. Hoje eu vou dar o meu melhor, mas amanhã o meu melhor vai ser diferente, vai ser melhor ainda, porque eu já fiz, eu já aprendi algo novo, eu fiz e talvez não deu tão certo, mas aí eu vou fazer de novo, porque eu aprendi, porque não deu tão certo. Então, o progresso aqui tem tudo a ver com a excelência. E o planejamento é isso, ele vai te dar essa visão de progresso, de progredir, de avançar, de ser disciplinado e consistente. Ele vai te trazer para esse lugar da disciplina, que é algo tão desafiador. Eu escuto tanto.
tantas mulheres falando, eu não sou disciplinada, eu não tenho disciplina, e eu vou dizer para vocês, não é algo fácil, é algo raro, mas nós vamos ser intencionais como mulheres simplesmente excelentes, vamos buscar ter essa disciplina, e o planejamento vai nos ajudar, porque ele vai nos trazer para esse lugar de norte, de clareza, de direção, de foco, de consistência. Então, o planejamento é importante também, porque vai te dar essa questão do progresso, do avanço, da consistência, pequenos passos todos os dias. Por isso que o tema desse conteúdo é construir um ano extraordinário começando agora. Começando agora, é pequenos passos, é todos os dias. E por isso que o estilo de vida simplesmente excelente se chama isso. É todo dia, estilo de vida, não é uma modinha, não é hoje eu vou ser excelente, amanhã eu faço de qualquer jeito, não. Eu vou ter essa voz dentro de mim, essa consciência dentro de mim, que eu preciso dar o meu melhor na condição que eu tenho todos os dias. O planejamento te leva para esse lugar. Mais um ponto aqui, o 7º ponto, é ser protagonista da nossa vida. Deus te chamou para isso, mulher. Deus não te chamou para ser uma pessoa que vai ser vitimista. Não é esse lugar que Deus tem. Ficar esperando as coisas acontecerem, então ser uma espectadora do que está acontecendo, também não. Deus te chama para esse lugar de ser protagonista da tua história, da tua vida. Então, o planejamento vai te trazer para esse lugar de poder, de definir aquilo que você quer para você, aquilo que você quer para sua vida, a forma que você vai se organizar durante o ano. Isso é ser protagonista. Então, saia desse lugar de vitimismo, saia desse lugar de só ficar assistindo. Deus não te chamou para esses lugares, não. Deus te chamou para ser protagonista, para de fato aí, liderar a tua história juntamente com o comando do Espírito Santo. Mas a importância de você se posicionar e ir para esse lugar, e o planejamento te traz para esse lugar. Opa, eu preciso organizar aqui, eu preciso planejar, eu preciso me orientar aqui, como é que vai ser meu ano, o que eu vou fazer. Então, ele te traz para esse lugar de ser protagonista da sua vida. Um 9º ponto, olha que importante isso, anote, porque você é uma mulher cristã que nos assiste aqui, é que vai honrar Deus, vai honrar o que Deus te deu, o planejamento. Ele vai te trazer para um lugar onde você vai administrar aquilo que você já tem. E quando eu digo aquilo que você já tem, é o tempo que você tem, o recurso que você tem, a competência que você tem, a sabedoria que você tem, tudo que você tem, você vai colocar agora no papel. E, opa, o que eu vou fazer agora? Senhor, eu vou fazer isso na minha família, isso com o meu trabalho, eu quero isso para a minha história, eu quero isso. Você está honrando aquilo que Deus te deu, você está valorizando. Isso é muito importante. Então, o planejamento também é esse lugar de administrar com excelência tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão. É ser boas mordomas daquilo que o Senhor nos entregou. E isso é muito precioso. Então, o planejamento é esse lugar. Você sai daquele grupo Deixa a Vida Me Levar, deixa acontecer naturalmente, como a gente escuta muitas vezes aí no senso comum, na sociedade, na rádio corredor, muitas pessoas repetindo que nem papagaio isso, deixa a vida me levar, deixa o vento me levar. Não, você vai para um lugar, não, o Senhor me entregou isso e eu vou honrar o que Ele me entregou, então eu vou fazer um planejamento, eu vou me organizar, eu vou sonhar, eu vou ter os meus planos baseados naquilo que Deus já colocou no meu coração. Então, você vai honrar o Senhor com isso. Olha que precioso. E aí, anote isso, mulher. O 10º ponto, porque que é importante planejar para a gente ir para um ponto aqui, onde a gente começa a botar a mão na massa, que o SE é esse convite para você colocar a mão na massa. Anote isso para não esquecer. 10º ponto. Porque o futuro não muda sozinho. Precisamos ser intencionais. Então, não adianta, entra ano, sai ano, se eu não mudar talvez a minha postura, a minha visão, a minha mentalidade, as coisas não vão acontecer. Vai entrar ano e sai ano. Você conhece pessoas assim? Entra ano, sai ano, nada muda na vida dela, muda só o calendário. Por quê? Porque ela não foi intencional, porque ela não se organizou, porque ela não planejou, porque ela não orou, porque ela não buscou a Deus, porque ela não recalculou rota. E tudo isso a gente te convida a fazer aqui no Simplesmente Excelente. Então, não adianta só virar o calendário 2025 para 2026. Eu preciso mudar minha postura. Eu preciso mudar de nível mental, espiritual, para viver tudo aquilo que Deus tem. Então, nós já estamos aqui olhando para o futuro com expectativa. Por quê? Porque a gente está planejando hoje com intencionalidade e vivendo de forma disciplinada e consistente. Então, são 10 pontos aqui extremamente relevantes.
Mas talvez essa mulher que está nos assistindo, tá, mas por onde eu começo o planejamento, então, de vida, que é o que nós estamos falando aqui. Não é só sobre um ano, é sobre a nossa vida. Muito bom, Sá, muito bom. A gente vai trazer aqui para você agora, de uma forma bem prática, alguns pontos que você precisa olhar para conseguir fazer um planejamento coerente, para conseguir fazer algo que vai realmente fazer diferença na sua vida. E no Simplesmente Excelente, nós temos um método que se chama TER. É o treina, executa e repete. Então, você vai estar toda hora olhando de novo para isso, sabe? Refazendo, organizando, treinando, executando e repetindo. Poxa, fiz isso, acho que ficou legal. Né? Organizei para um mês, organizei para 2 meses ou para algumas semanas, e daí vou repetir aqui de novo, vou corrigir o que precisa ser corrigido e vou fazer mais uma vez. É assim que a gente quer que você faça. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você vai precisar olhar para si, olhar para dentro, conhecendo a sua identidade e a sua realidade. É o famoso autoconhecimento. Para você fazer um planejamento real, não dá para você olhar para a minha vida, olhar para a vida da Sabrina e tentar encaixar a sua vida dentro da nossa, porque nós estamos vivendo realidades diferentes. Por isso que sempre falamos aqui que nós não queremos mini Sabrinas e mini Letícias, nós queremos aqui te apontar um caminho. E o caminho é esse, olhe para a sua realidade, se respeite, olhe para você, olhe para aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo tem te inspirado a viver, a fazer. Então, antes de planejar o futuro, você precisa se enxergar hoje. O que Deus tem falado com você hoje? Quem eu sou hoje? O que eu estou vivendo faz sentido? O que eu devo continuar? O que eu devo tirar? Sabe? O que precisa ser melhorado? Então, olhe para a sua realidade hoje, sua realidade de tempo. Talvez você é alguém que você diz, olha, eu estou vivendo um momento que eu estou tendo que trabalhar muito. Então, esse é o foco agora. O seu foco é trabalhar, você está crescendo na sua carreira, ou enfim, está vivendo esse momento, é o seu momento. Você entende que Deus está te falando sobre isso, chegou o momento de fazer isso, trabalho não é opção, não, trabalho é bênção. E talvez você está vivendo esse momento da sua vida, olhe para essa realidade. Poxa, meu foco aqui é o trabalho, mas eu não posso deixar minha vida com Deus. Eu não posso deixar minha família. Então, como é que eu vou planejar dentro dessa minha realidade? É isso que você vai fazer. Olhe para você, para sua identidade, para sua realidade. E uma ferramenta legal de você fazer é uma ferramenta chamada de Roda da Vida. Você pode até dar uma pesquisada no YouTube, encontrar mais pessoas falando sobre isso, mas é muito simples. A Roda da Vida é você olhar as áreas todas da sua vida e dar uma nota para você, para cada uma delas. Então, você vai ter lá vida espiritual, emocional, saúde, família, trabalho, finanças, lazer, e você vai olhar para esse todo. Poxa, o que está crítico aqui? Talvez o crítico seja o lazer. Você não descansa, você não para. Então, deixa eu dar uma melhorada, uma ajustada aqui. Talvez o crítico seja a família. Você está tão focado em outras coisas que esqueceu da família, não tem tempo para a família, nunca tá. Então, como é que eu ajusto? Então, a roda da vida é como é que a gente fala assim? Um raio-x, é um bom raio-x da sua vida hoje. Como que a sua vida está hoje? Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu presente. Se conhecer e conhecer a sua realidade. Segunda coisa que você vai fazer é definir a sua visão de futuro. O seu ponto final. Onde eu quero chegar? Qual é o lugar que eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui a 1 ano? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero ser como mulher? O que Deus tem falado ao meu coração? Você vai fazer essas perguntas e vai anotar essa frase. Poxa, qual que é a minha visão de futuro? Onde eu quero chegar lá na frente? Então, anote isso, sabe? Porque isso vai te ajudar ao próximo passo, que é estabelecer metas claras. Então, depois que eu definir, olha, eu quero chegar nesse lugar, por exemplo, eu quero chegar ao final do ano sem dívidas. Eu quero chegar ao final do ano com 20 quilos a menos do que eu estou hoje. Eu quero chegar ao final do ano, não sei, com histórias para contar com a minha família, porque nós resolvemos as pendências que estavam para ser resolvidas. Eu quero chegar ao final do ano tendo conhecido um lugar. Não sei. O que é? Você vai definir, ponto 2, e no terceiro vai estabelecer metas claras, sem subjetividade.
Olha, eu vou dizer que isso é uma coisa difícil para mim, talvez seja difícil para você também. Eu sou bem subjetivo, mas para ter meta tem que ser objetivo. Então, até o mês tal coisa vai ter sido resolvida. Até tal dia, tal coisa vai acontecer. Então, é específico, é mensurável, tem prazo, é realista, atenção, é algo que eu consigo fazer, não é algo que está lá no mundo dos sonhos, lá na irrealidade, não, é real, eu consigo, é realista, né? E tem que estar alinhado com o meu propósito. Então, você vai estabelecer essas metas claras. Por exemplo, família, eu vou ter uma noite de qualidade com minha família uma vez por semana. Isso é bem objetivo, isso é bem possível, isso é algo que precisa estar estabelecido com uma meta e que eu posso fazer. Vai ter a noite da pizza. Eu lembro que da minha família, com meu pai e com a minha mãe, tinha a noite da pizza. Por um bom tempo a gente fez toda sexta-feira à noite, era a noite da pizza. Ficou marcado no meu coração, é bom, é gostoso, nos conecta. Vai ter a noite do filme. Vai ter a noite que nós vamos organizar para os nossos filhos ficarem com alguém e eu e meu marido vamos sair, nós vamos ter um tempo nosso para a gente se conectar, para a gente se olhar, para a gente se conhecer, e vai ser bom. Então, tenha metas claras. E depois que você colocar essas metas claras, você vai transformar essas metas no seu plano de ação. Então, por exemplo, para eu ter uma noite com a minha família todas as semanas, o que exatamente eu preciso fazer? Talvez eu vou ter que tirar alguns dias, algumas coisas, alguns compromissos do lugar. Eu tinha um compromisso de estar servindo em tal ministério. Talvez para eu ter um dia na semana com a minha família, eu vou ter que abrir mão de um ministério. E tá tudo bem. Porque se esse é o meu objetivo, se isso aqui é o que Deus tem me pedido, eu tenho que priorizar isso. Tá vendo como o planejamento é importante? Tudo é legal. A Sabrina sempre fala isso, né? Tem muita coisa legal para a gente fazer. Tem muita coisa que a gente sabe que tem capacidade e habilidade de fazer, mas não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez eu vou ter que abrir mão de alguma dessas coisas para poder fazer isso. Então, depois de você colocar essas metas, transforme isso num plano de ação. De que recurso que eu preciso? Quem que pode me ajudar? Eu vou sair, eu quero sair uma vez por mês, ou a cada 15 dias, vou ter um date com meu marido. Quem que pode me ajudar para ficar com os meus filhos? Quem que pode me ajudar, sabe, para eu sair mais cedo do trabalho e conseguir fazer isso? Quem que pode me ajudar para tal coisa acontecer? Como que eu posso fazer? Quais os hábitos eu preciso mudar? O que eu preciso tirar? Eu quero emagrecer. Eu preciso emagrecer, quero emagrecer 6 quilos em 3 meses. O que eu preciso tirar? Talvez não vai dar mais para ficar comendo doce do jeito que eu estou comendo. Então, doce não entra mais lá em casa, ou eu não vou mais comer doce. Como é que eu vou fazer? Vou beber 2 litros de água por dia. Pronto. Vou planejando, vou transformar isso num plano de ação, em algo que precisa ser feito. Agora, o que é importante? Nós nos sabotamos quando ficamos esperando o momento perfeito, ou quando ficamos esperando alguma coisa acontecer para que aquilo comece a ser estabelecido. Não, só depende de você. O que você precisa fazer para que tal meta se cumpra? Então, faça esse plano de ação. Comece a dar essa resposta, porque o próximo passo importa. O próximo passo, qual que é esse passo que eu vou dar? O primeiro passo, ele faz parte da vida de todas nós. Para a gente começar o Simplesmente Excelente, teve que deixar de ser só um sonho. A gente precisou dar o primeiro passo. Meu Deus, mas como é que a gente vai colocar isso dentro de uma vida tão corrida que a gente já tem? Não. Isso aqui é algo que Deus tem nos pedido, nós vamos fazer. A gente vai colocar, vai dar o primeiro passo. O primeiro passo foi lá, o primeiro encontro, foi a primeira conversa, foi usar orar, foi usar começar a colocar no papel. Então, transforme as suas metas em um plano de ação. Mas tem mais pontos aí, sabe, que a gente Muito pode bom. colocar em ação para fazer, de fato, esse planejamento dar certo. Muito bom, Lê. Só até aqui já é um baita convite para essa mulher justamente ser intencional em construir o seu ano de forma extraordinária. Por quê? Porque a gente sai aí de um dezembro com muitas fantasias, né? A família se reúne no Natal, se reúne na virada de ano, e aí vem um campo de ideias, sonhos, fantasias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E tem muita coisa ali que faz total sentido para você e que é possível, desde que você agora pare de forma estratégica e faça esse planejamento. Então,
Traz à memória aí aquilo que você falou lá naquela conversa de Natal, que talvez foi de forma aleatória. Não, traga para cá, traga para o plano, traga mão na massa, vamos fazer juntas isso. Inclusive, nós, no curso Gestão do Tempo e Planejamento, a gente tem uma ferramenta fantástica que vai te ajudar a colocar isso no papel de forma simplesmente excelente. É o método do SE, para que você possa viver, sair do campo das ideias, da fantasia, do sonho que fica só em dezembro versus dezembro, porque todo dezembro você lembra dele e você fala no jantar com a família. Não, vai se tornar realidade, você vai viver isso durante o ano. Então, vem para esse lugar de planejar. E aí, para isso, eu preciso te dizer, não adianta só planejar, colocar no papel, ter essas metas no plano de ação, se você não organizar o seu dia a dia, a sua rotina. Então, é fazer, sim, tudo que tem que ser feito todos os dias. A rotina importa, o dia a dia é importante, é onde o futuro vai realmente acontecer. Então, você precisa criar rituais diários, semanais, você precisa bloquear alguns horários no teu calendário para olhar para isso, usar uma lista de prioridade. Então, a gente já falou sobre ter prioridade, o que é prioridade, agora aqui você vai olhar para essa lista diariamente, ter um equilíbrio entre fazer, ser produtivo, ser excelente, mas também descansar. Então, a organização da rotina é muito relevante. Todos os dias são importantes para os teus 365 dias do ano. Então, organiza a sua rotina. É importante também avaliar e ajustar. Então, cada mês que passa, você pode perguntar para você mesma: está avançando? Está funcionando? Está fazendo sentido? O que eu preciso ajustar? Não vai existir planejamento perfeito. Não, aqui a gente já disse, não aceitamos a perfeição porque ela não existe, mas nós queremos a excelência. Então, nós vamos fazer o nosso melhor planejamento, mas vai ter ajuste, vai ter correção de rota, vai ter mudança de rota muitas vezes. E é isso que faz com que nós chegamos no destino final. É ajustando, é calculando uma nova rota, uma nova estrada. A gente precisa desse penso. A gente tem que ser esse Waze nas nossas vidas. O Waze, quando a gente passa da rua que era para entrar, ele recalcula a rota. Então, vai ter momentos que a gente vai passar direto, vai passar mais rápido, não vai se dar conta, mas a gente recalcula, a gente para, organiza, recalcula a rota e faz essa avaliação. Então, é muito importante. Outra coisa que a gente fala muito aqui no Simplesmente Excelente, que a gente pode chamar de ponto 7, é criar ambientes que te empurram para frente. Gente, para de andar com pessoas que só reclamam, que só murmuram, que tudo tá difícil, que tudo tá ruim. Se você tem pessoas assim muito próximas, corrige essas pessoas em amor, corrige essas pessoas. Agora, a questão é se você tem sido essa pessoa. Isso faz mal para você mesma. Por quê? Porque a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. As nossas palavras, elas têm poder. Nós temos que entender que estamos profetizando. Então, vamos declarar aí um ano extraordinário. Vamos nos cercar de pessoas que nos empurrem para frente. Será que você tem? Eu não estou dizendo que é todo mundo, que é todas as pessoas que você convive. Não. Nós falamos muito sobre relacionamentos interpessoais e níveis de relacionamento. Então, tem sim pessoas que são mais próximas, pessoas que a gente só cumprimenta, que a gente conhece, que a gente se relaciona porque a gente conhece, pessoas mais próximas e pessoas íntimas. Mas a questão é, esse grupo da intimidade, de pessoas que estão junto contigo, que der e vier, você consegue compartilhar o teu plano e essa pessoa vai te ajudar a andar para frente, vai te ajudar a orar por isso, é isso que você precisa para um ano ser extraordinário. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos, e inclusive, esse planejamento aqui que você vai fazer, vai sonhar, não faça sozinha. Você que é casada, faça com seu esposo, você que mora com seu filho, mãe solo, e ele já tem uma maturidade para entender, faça junto com ele, traga ele para esses planejamentos também, compartilhe isso. Você tem um planejamento aí ministerial, uma visão da igreja, chame seu pastor para conversar, diz o que você está pensando para o próximo ano. Eu chamei algumas mulheres esse ano e eu perguntei, o que você está discernindo em 2026? O que Deus tem falado contigo? Qual é o ministério que você quer fluir? Qual é a área que você quer atuar esse ano? Eu perguntei isso. Imagina se essa pessoa já tem isso pronto em Deus. Então, esse é o convite aí para esse lugar. Se você é chamada na sua empresa,
lá pelo seu gestor, pelo seu líder. E aí, o que você está pensando para esse ano? Você já tem um plano? Ah, eu pensei em estudar, eu penso em ir para tal setor, eu penso em ser promovido, esse ano eu quero a minha promoção. Será que você tem isso de forma clara? É isso que nós estamos te convidando a fazer. Mas para isso é importante ter essas pessoas que te cercam, te ajudar nesse processo. Olha que importante esse ponto aqui. Então, ambientes e pessoas que te empurram para frente. Eu escuto muitas pessoas dizer que domingo, quando elas vão no culto, elas recebem um direcionamento para a semana, elas recebem uma palavra para a semana. Olha que importante a gente estar conectada num ambiente de culto, né, para receber essa direção para a semana. Então, estejam nesses ambientes, nesses lugares. Se o ambiente que você está te enfraquece, talvez ele realmente não te serve mais. Agora, se te aproxima de Deus, te aproxima dos seus sonhos, abrace com força. E claro, por último, mas não menos importante, tudo aqui que a gente falou é lindo, maravilhoso, é mão na massa, é possível, é viável, é factível fazer, porque nós não estamos falando aqui de utopia, dá para fazer, dá para desenhar, mas o último e não menos importante, coloque tudo diante de Deus. Provérbios 16:3 vai dizer: o Senhor estabelece os nossos passos, guia os nossos caminhos, alinha o nosso coração à vontade. É isso que nós precisamos apresentar, consagrar ao Senhor todos os nossos planos e eles serão bem-sucedidos. Então, de tudo que a gente falou aqui, o mais relevante é você aproximar isso daquilo que Deus te falou, apresentar isso para Deus de forma simplesmente excelente. E eu preciso te dizer, o ano extraordinário já começou a partir desse conteúdo. Só de você estar aqui recebendo essas informações, o teu ano extraordinário já começou. Eu creio nisso, sabe? E creio que essa mulher que está nos acompanhando também tem que botar um sorriso no rosto agora e declarar com fé, com ousadia, o ano extraordinário começa aqui onde eu estou, começa agora. Eu vou contribuir com aquilo que Deus quer fazer na minha vida, eu vou ouvir de Deus, eu vou colocar a mão na massa, vou fazer a minha parte e, sem dúvida alguma, eu vou viver aquilo que Deus tem planejado para minha vida. Isso é maravilhoso, sabe? Meu Deus, que Uau, conteúdo precioso a gente muito acabou bom. de viver aqui, e a gente também é ministrado, é ou não é? A Muito, gente muito. vai falando, Deus vai falando com a gente, por mais que a gente tenha Claro. preparado o conteúdo, por mais que a gente tenha pensado sobre isso, estudado sobre isso, quando a gente está aqui, o Espírito Santo também vai ministrando o nosso coração. Já quero botar a mão na massa também, preparando tudo, né, diante e apresentando isso diante de Deus, porque de fato, Deus tem o melhor preparado para cada uma de nós. Quem Amém. crê nisso já tem que botar aqui no comentário. Eu creio, eu vou viver o melhor e vai começar agora para a glória de Deus. Não quer dizer que não vai ter desafio, não quer dizer que não vai ter coisas que vão fugir completamente do nosso controle, não quer dizer que tantas coisas que nós não planejamos vão acontecer, mas quer dizer que nós estamos com o ambiente preparado, dizendo, Senhor, sermos boas mordomas daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Bom demais, Sai. E eu acho que a gente Muito, tem que encerrar orando, né? Não tem outro jeito. com certeza. Mas eu preciso dizer para essa mulher que nos assiste, aqui você recebeu uma pitada, uma pincelada de conteúdo sobre planejamento, mas nós temos aí quase 4 horas de curso, um aulão para você, falando sobre planejamento e gestão do tempo. Tá demais, tá incrível. A gente também aprendeu muito desenvolvendo esse conteúdo para você, desenvolvendo uma ferramenta personalizada do Simplesmente Excelente para ajudar. Porque lá atrás, quando a gente começou, há 3 anos atrás, o Simplesmente Excelente, uma dor que mais apareceu nas mulheres. E para nós também era a sensação que falta tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou na correria. Não vou dar conta. É isso que apareceu demais. Então, a gente desenvolveu todo um conteúdo, ouvindo mulheres no decorrer desses anos, como Simplesmente Excelente, para te ajudar a fazer uma boa gestão do tempo e para te ajudar a ter um planejamento simplesmente excelente. Então, vale muito a pena dar uma olhada no que a gente tem pronto aí para você através desse aulão de gestão do tempo e planejamento. É isso aí, bom demais. Sá, vou te pedir para orar por nós, então, para a gente Amém, encerrar amém. esse tempo aqui já, Glória a cheio Deus. de fé e com expectativa naquilo que Deus vai fazer. Amém. Pai, muito obrigada, porque nós estamos aqui profetizando, nós não estamos apenas estudando, nós estamos profetizando um ano extraordinário, um ano de 2026,
com muita mais clareza, direção, comprometimento, disciplina, excelência, leveza, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Cada mulher aqui carrega uma porção dos céus, cada mulher aqui tem algo para viver no Senhor, e é isso que nós queremos, viver um ano extraordinário na tua presença, concluindo esse ciclo, esse ano, de uma maneira muito melhor do que começamos, no Senhor, aprendendo, crescendo, amadurecendo, nos aperfeiçoando. Então, nos dê essa graça, essa sabedoria, essa vontade, esse propósito dentro de nós, para que nós venhamos a ser intencionais, para que nós venhamos a colocar em prática tudo que estamos aprendendo como simplesmente excelente. Eu oro por essa mulher, que talvez começou o ano de uma forma tão normal, tão corriqueira, deixando a vida levar. Não, esse lugar não é para essa mulher. O Senhor vai trazer ela para esse lugar de visão estratégica, visão espiritual, com graça, ousadia, autoridade, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe e continue nos acompanhando lá no Instagram, Simplesmente Excelente, tem conteúdo diário para você. Também continue nos acompanhando aqui no YouTube. Esse ano de 2026 está nos nossos planos sermos ainda mais ativas aqui no YouTube. Então, sempre vai ter conteúdo novo para você. Fica de olho e acompanhe para que você possa estar sempre relembrando e revivendo esses conceitos que tornam a nossa vida ainda mais alinhada com o que Deus tem para nós. É isso, Sá? Encerramos por aqui. Um beijo para essas mulheres simplesmente excelente. Deus abençoe. Tchau.